Ore para que Deus continue falando contigo através da palavra. Nós chamamos Jesus. Fala conosco, Pai. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento nessa noite. Nós queremos ver, ó Deus, através dos seus olhos. Queremos, ó Deus, caminhar debaixo da sua vontade. Nos ensina, ó Pai, nos instrui. Quebra, ó Deus, todo argumento, quebra toda palavra contrária. Transforma a nossa mente, o nosso coração, segundo a sua vontade, ó Pai. Peço que o Senhor possa nos direcionar e fale conosco de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Quem aqui já recebeu uma notícia muito difícil? Levanta a mão aí. Eu acho que todo mundo, né, gente? Quem não levantou a mão, gente, depois ora por nós. Você vive em outro mundo. E com certeza deve ser o reino dos céus, porque lá não tem notícia ruim, né? Então, ora por nós. Porque nós é crente, mas nós é gente. Todo mundo já recebeu notícias que o deixaram triste, notícias que talvez te desanimaram, notícias que receberam, ou melhor, que você recebeu, que te fez ter dúvida, ter medo. Quem aqui já acompanhou aqueles telejornais que só passa notícia ruim, sabe? Acho que à tarde, no fim da tarde tem, não tem, gente? Tem um deles que se você deixar um copo debaixo assim, vai encher de sangue. Chega, pinga sangue da TV assim. Como que você se sente depois que você assiste um jornal daquele? Hã? Muito bem, não é isso, gente? Sim ou não? Aí você ouve lá no jornal, na rua Bocaina estão cometendo assassinatos. Alguém mora na rua Bocaina aqui, gente? Você vai andar por lá tranquilo, sim ou não? Se você ouve notícias que a sua cidade estão matando pessoas, estão roubando pessoas, você vai andar tranquilo lá assistindo aquilo, sim ou não? Não. Eu já recebi às vezes conselhos de pessoas dizendo assim, ó, não vá para tal lugar, lá é perigoso. Mas você conhece? Não, eu nunca fui lá, mas eu assisti no jornal. Porque o que você ouve, quando você se expõe a algumas coisas, quando você se expõe a algumas notícias, quando você ouve algumas coisas, elas podem mexer com você. Ela pode mexer com as suas convicções. Ela pode querer abalar a sua fé. Todos nós, com certeza, em algum momento da vida, nós recebemos notícias que tentaram nos paralisar, que tentaram gerar medo, incredulidade em nós. E isso faz parte
da vida. Tudo isso faz parte do processo. Todo mundo vai viver momentos difíceis. Pastor Credo, vira sua boca para lá, eu vou virar, tá? Todo mundo vai viver momentos difíceis. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? As dificuldades, as circunstâncias contrárias, elas fazem parte da vida de todo mundo. Agora, o que nós temos a aprender com a palavra de Deus, o que nós temos a aprender com Cristo, é como reagir diante das circunstâncias. O que nós precisamos estar atento não é simplesmente quando estamos sendo atacados, mas é como reagimos diante do ataque que estamos recebendo. Nós precisamos estar atentos, não simplesmente ao que tem acontecido no mundo, o que o mundo tem dito ao nosso respeito, ou o que o sistema tem dito acerca de finanças, se o dólar subiu, seja lá o que for. A nossa maior preocupação não tem que ser a notícia que recebemos, mas como nós reagimos diante da notícia que recebemos. Todos aqui estamos no mesmo país. O dólar aumentou para todo mundo, sim ou não, gente? Talvez você não trabalha numa área que dependa tanto disso. Existem pessoas que trabalham em área que isso afeta o mercado, ou de certa forma afeta todo o mercado. Mas a questão não é quando recebemos notícias que podem afetar o mercado ou pode afetar a sua profissão, mas é como nós reagimos. O problema não é quando nós recebemos notícias que podem afetar a nossa fé. O problema não é quando nós recebemos diagnósticos a respeito da nossa saúde. O problema é como nós reagimos diante disso. Como você reage diante das circunstâncias. Como nós reagimos diante das circunstâncias. E como eu já disse algumas vezes, todos que carregam Cristo, eles são um indicativo para Cristo, mas a referência maior é Cristo. Amém? Nós podemos indicar Cristo através das nossas atitudes. As pessoas podem ver Cristo naquilo que nós fazemos, porque na verdade quem tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa, quem tem o poder de mudar qualquer circunstância é Jesus Cristo. Eu queria que você lesse comigo João capítulo 11, verso 1. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, saiu correndo desesperado. Ninguém conseguia consolar Jesus,
porque ele estava sofrendo demais. É isso que está na sua Bíblia? Não é isso, gente? Minha Bíblia está errada então? Vamos ler de novo. Verso 4. Ao ouvir Jesus isso, disse: essa doença não acaba em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Era falta de amor, gente? No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias. Aonde? Aonde estava? Vamos continuar lendo. 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quantos dias, gente? Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa. Chamando à parte, Maria disse-lhe: ó mestre, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiam-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor,
se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: venham, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que esse homem morresse? Esse texto diz a respeito da morte de um amigo de Jesus. Nós lemos o versículo que diz que Jesus chorou. E lemos também que todos que estavam à volta dele reconheciam que ele tinha um grande sentimento por Lázaro, que ele amava Lázaro. Então não faltava sentimento, não faltava amor de Jesus para com Lázaro. Ele amava Lázaro. Só que ele teve uma reação quando ele recebeu uma notícia a respeito da doença de Lázaro. Ele largou tudo que estava fazendo desesperadamente e correu chorar, dizendo que não queria saber mais de nada. É isso? Não. A Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia, ele ainda ficou 2 dias no lugar que ele estava. Pastor, como assim? Deixa eu te falar uma coisa. A condição não pode mudar a posição. O que está à sua volta, a circunstância que está à sua volta, não pode mudar a sua posição. Jesus estava num lugar para fazer algo, e ele só saiu de lá quando o que ele foi fazer lá estava feito. A notícia que ele recebeu acerca do amigo não fez com que ele se movesse de uma forma desesperada, não fez com que ele largasse tudo que ele estava fazendo para correr e orar ou declarar a cura sobre o seu amigo, porque ele estava posicionado no lugar onde Deus queria que ele estivesse, fazendo o que o Pai queria que ele fizesse, e a condição, a circunstância do momento não mudou a posição dele. A sua condição, ela pode mudar. Existem momentos que talvez você não tenha condições financeiras, emocional para algumas coisas, mas a sua condição não muda a sua posição em Cristo. A minha condição, a sua condição, em alguns momentos não são favoráveis, mas baseado naquilo que Jesus fez, como ele se comportou diante de uma circunstância, nós conseguimos aprender com ele que deixou de ser apenas Deus e se tornou como homem, eu e você. Ele assumiu a forma de servo. Quando eu digo apenas Deus, não é diminuindo o poder e a autoridade, mas ele era Deus e decidiu se humilhar, assumindo a minha e a sua forma. O que eu quero que você entenda, o que nós precisamos entender, é que Jesus, o que ele sempre quis, estando conosco 33 anos e meio aproximadamente aqui na terra, não era simplesmente passar o tempo, mas era revelar como nós deveríamos nos comportar em todas as fases da nossa vida. Não, pastor, Jesus veio só para fazer os milagres, Jesus veio só para morrer na cruz do Calvário. Se fosse assim, ele viria já em forma de adulto, começaria o ministério, faria os milagres, morreria e voltaria para o Pai.
Por que que ele nasceu e viveu cada fase? Porque em cada fase ele revelava como glorificar o Pai através de uma vida na terra. Vivendo uma vida na terra como homem, ele glorificava o Pai em cada momento da vida dele. Jesus reconhecia a posição que ele tinha, o porquê ele estava aqui. Ele reconhecia o chamado e o propósito dele. E quando uma notícia ruim chegou, ele não se moveu por causa da notícia. Ele não se moveu pelo sentimento. Ele se moveu pela posição que ele tinha, pelo propósito que ele tinha. Quando nós olhamos em idem circunstâncias, Jesus agindo, nós encontramos um homem que decidiu fazer a vontade do Pai acima de qualquer coisa. E essa é uma circunstância que não é fácil para ninguém lidar. Eu não sei se você sabe, mas o homem não foi preparado para lidar com a morte. O propósito de Deus desde o início é que nós fôssemos eternos. Desde o Éden, o que Deus queria é que nós fôssemos eternos. O pecado foi quem trouxe a morte para o homem. Por mais que ainda assim continuamos a ser eternos. Amém, gente? Porque aquele que está em Cristo não morrerá, viverá eternamente. Só que lá no Éden, o propósito era que o homem vivesse a eternidade e não morresse. É por isso que nós temos tanta dificuldade para lidar com isso, que nós não fomos preparados para isso. E Jesus se depara com uma circunstância extrema, aonde ele recebe a notícia que o seu amigo, quem ele amava, estava doente. Ele não se moveu e depois ele recebeu a notícia que aquele homem tinha morrido. O que eu quero que nós prestemos atenção aqui é que existe algo que Jesus fez, existe um posicionamento dele que fez toda a diferença. E é exatamente com isso que eu quero que nós aprendamos nessa noite. Escute, a circunstância vem para todos, mas como você reage é o que vai fazer a diferença. Dificuldades todos vão passar. Nós todos, se não passamos, vamos passar. Mas a questão não é as dificuldades, os medos, mas é como nós reagimos diante das dificuldades. Como que eu e você reagimos diante da notícia ruim. Deixa eu te falar uma coisa. É importante que nós entendamos isso. Não existe nada que aconteça à sua volta que pode roubar uma verdade que Cristo colocou dentro de você. O que está fora não pode roubar o que está dentro. Mas a minha pergunta é: o que está aí dentro? O que está dentro de mim e de você? A circunstância, ela tem o poder de revelar o que está dentro. Quando você é pressionado, ela tem o poder, a pressão tem o poder de revelar o que está dentro. A semente, ela é plantada na terra. Para plantar ela, você faz um buraco, coloca a semente lá, não é isso? Depois joga a terra em cima. Eu não sei se você já prestou atenção nesse processo, mas a terra que está ali em cima da semente, o que está à volta dela, gera uma pressão nela. E ela vai sendo pressionada ali. Depois de algum tempo ela morre. Depois de algum tempo ela começa a rachar a semente.
E dentro dessa semente começa a brotar vida. Pastor, o que o senhor quer dizer? A pressão da terra revela a vida que tem dentro da semente. Pastor, o que isso quer dizer? A circunstância, aquilo que está à nossa volta nos pressionando, tem o poder de revelar o que está dentro de nós. Nós já demos esse exemplo aqui. Se eu pegar uma laranja e espremer essa laranja, eu vou usar o sumo, a néctar, ou seja, qual for o nome da laranja, para fazer um suco de mamão. É isso, gente? Eu vou usar a laranja para fazer suco de laranja. Quando eu espremo a laranja, eu espero que saia dela o sumo de laranja. Quando a circunstância te espreme, quando a tentação te espreme, o que precisa sair de você, ou o que sai de você, é o que de fato está dentro. A circunstância, ela revela o que está dentro. E Jesus aqui, no meio dessa circunstância, que falaram para ele assim, ó, ele está doente. Jesus falou, é verdade, ele está doente. E ele vai morrer com essa doença. Foi isso que Jesus disse? Foi, gente? Vocês vão querer que eu leia de novo? Eu vou dizer para vocês, ele disse, essa doença não é para a morte. Sabe por quê? A Bíblia diz que a vida tragou a morte. Ninguém que tem vida dentro de si pode liberar morte, por mais que seja diante de uma circunstância. Sabe qual é o problema? Quem está envolvido com a morte ou cheio de morte não consegue liberar vida. Mas quem está cheio de vida consegue liberar vida mesmo diante da morte. A circunstância, a notícia que chegou para Jesus era de morte. A notícia que chegou para ele era de doença, mas em nenhum momento você escuta Jesus replicando aquilo que as pessoas estavam dizendo. Em nenhum momento nós encontramos Jesus falando, não, é verdade, ele morreu mesmo. Muito pelo contrário, Jesus disse, não é para a morte, é para que o Pai seja glorificado. E quando falaram que ele estava morto, Jesus disse, ele não está morto, ele apenas dorme. Pastor, por quê? Porque a fé, ela tem uma linguagem, a fé, ela tem uma expressão. Se você está cheio de fé, se você está cheio de vida, você precisa se preocupar como você se comunica, como você fala, o que você fala. Porque o que você fala também tem poder de gerar. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 19. 19 não, 18. Provérbios 18. Verso 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Vamos lá, gente, ajuda quem está procurando. Provérbios 18, verso 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre, escute, não é simplesmente na língua ter poder de vida e de morte. Preste atenção
no que você está lendo. Eu já vi gente dizendo assim: na língua tem o poder de vida e tem o poder de morte. Preste bem atenção no que o versículo está dizendo. A língua tem o poder sobre está acima. A língua tem autoridade sobre. Você está entendendo? Então vamos lá. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Na língua está o poder sobre a morte, sobre a vida. Pastor, o que o senhor quer dizer? De acordo com aquilo que você fala, você pode liberar vida sobre uma circunstância, ou você pode liberar morte de acordo com aquela circunstância. Porque para você foi dada autoridade sobre a vida e sobre a morte. O que Jesus fez quando ele recebeu a notícia foi liberar o que tinha dentro dele, através do que ele falava. Escute, a sua linguagem precisa estar alinhada com a sua fé. A minha linguagem, a sua linguagem precisa estar alinhada com a sua fé. Porque através da sua linguagem eu conheço a sua fé. Porque através da sua linguagem você revela a sua fé. Sabe o que é interessante? Se nós encontrarmos algumas pessoas e perguntarmos para ela: você tem fé? Ela vai dizer: tenho fé. Só que a fé, ela tem uma linguagem, ela tem uma expressão. Sabe qual é o nosso problema acerca disso? Nós confiamos até que a circunstância chegue. Nós acreditamos até que não formos contrariados. Nós estamos juntos até que eu receba um não. Só que é importante que nós entendamos que o que está fora não pode roubar o que está dentro. E com a boca eu revelo o que está dentro. A boca fala do que está cheio. Você está entendendo? Às vezes existem verdades dentro de nós, e glória a Deus por isso. Só que existem momentos que a nossa linguagem não bate com aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos alinhar a nossa linguagem com aquilo que cremos. Nós precisamos nos comportar diante das circunstâncias de acordo com aquilo que cremos. Porque o que você fala tem poder para gerar algo. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Lá na empresa tinha um rapaz que trabalhava conosco no mesmo galpão. Agora ele está numa empresa terceirizada. Mas lá nós empilhamos os fardos de material. E plástico é um material meio chato. Ele não gosta muito de ficar empilhado, sabe? Ele é meio... E às vezes nós fazíamos a pilha grande assim, colocava com a empilhadeira. Aí ele passava e ele falava assim: vai cair. Depois ele passava de novo e falava: vai cair. E o negócio estava bonitinho, alinhadinho. Daqui a pouco nós virávamos as costas, caía tudo. Ele falou para ele: mano, não passa mais perto, ou pelo menos não fala nada.
Mas por quê? Porque se você falou que vai cair, é o que a gente falava. Pastor, o que o senhor quer dizer? Às vezes, existem coisas que estão até instáveis, mas se você não tiver a linguagem correta acerca daquilo, acerca da situação, você começa a gerar algo, você começa a criar algo, e o que era para estar de pé, cai. E ainda tem uns que se vangloriam e dizem: eu disse que ia cair. Deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção no que eu vou dizer. Para nós foi ensinado no cristianismo que a fé está ligada a resultado. Mas a fé não está ligada a resultado. A fé está ligada a crer até o fim. A fé não está ligada a resultado. A fé está ligada a crer até o fim. Se por algum motivo uma pessoa tem uma doença e ela diz: eu creio que eu vou ser curado. Se por algum motivo essa pessoa morre e ela morre falando: eu creio que vou ser curada, ela rompeu em fé, sim ou não, gente? Mesmo se ela morreu doente? Sim ou não? Na nossa cabeça, que está ligada a resultado, nós vamos dizer que ela não rompeu em fé, porque ela morreu doente. Mas a fé não é isso. A fé é crer até o final. A circunstância ou o resultado não determina aquilo que eu vou continuar crendo ou não, porque a minha fé não está ligada a coisas, mas sim está ligada a alguém chamado Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Por não saber muitas vezes quem nós somos ou em quem nós temos crido, o que nós vemos mexe com aquilo que falamos. Porém, o que você fala são sentenças, são ordens liberadas no mundo do Espírito. A Bíblia diz que os anjos trabalham ao nosso favor, e Ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Pastor, vocês não creem em anjo aqui também? A gente crê também, está na Bíblia, a gente crê. A gente só não crê que ele vem com a bandeja na mão, né, Alex? Que tem o anjo do sapatinho de algodão. A gente nunca viu isso na Bíblia. Mas tudo isso é uma verdade. O que você fala, a sua linguagem é tão poderosa porque ela revela a sua fé. Vamos ler Tiago capítulo 3, a partir do verso 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha só, gente, como isso é forte. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. É isso aí, mano. Não é que é? Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Presta atenção nisso. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Eu não sei se você já tinha lido esse versículo, esse texto, mas para mim é um texto muito forte. Olha só, a língua tem poder de incendiar todo o corpo. É por isso
isso que no livro de Coríntios a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes? Por quê? Porque a sua linguagem ativa ou a vida ou a morte. Libera, tem poder sobre a vida ou sobre a morte. Como nós reagimos diante das circunstâncias tem poder de liberar vida ou morte. Como assim, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. O que você está passando não é para a morte, é para a vida. Mas pastor, o médico disse que não tinha cura. O problema é que o seu coração está na terra e ele precisa estar nos céus. O problema é que o nosso ouvido está na terra e ele precisa estar nos céus. Mas pastor, e os médicos não foram deixados por Deus? Foram, para desenvolver algo aqui na terra. Porque o que é dos céus ele não precisa de ninguém, ele mesmo faz. Pastor, Deus não pode usar um médico? Pode também. Quando ele não sabe o que fazer, Deus usa ele. O que nós precisamos entender é que o nosso comportamento, a nossa reação, como nós reagimos diante das circunstâncias, a condição não pode alterar a posição. O que você recebeu em Cristo, o lugar que você está em Cristo, você não pode sair de lá. Nós não podemos sair de lá por aquilo que nós ouvimos. A Bíblia diz que nós estamos assentados aonde, gente? Na onde, gente? Não, pastor, estou sentado aqui na igreja. Não, espiritualmente, qual é o lugar que você está? Nos lugares. Ei, se ele diz que você está lá, é porque você está lá. Para de querer viver aqui, porque você foi chamado para viver lá e manifestar o que recebe lá, aqui. Vamos para outro texto. Lucas capítulo 8. Verso 40. Diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava, gente, morta. Vamos ler o verso 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Vamos dar uma pausa aqui. Eu não quis ler todo o texto porque o nosso horário já está avançado. Mas esse homem chega até Jesus e diz: vamos lá em casa que a minha filha está doente. Aí Jesus desesperadamente pegou o Uber e foi direto para a casa dele para não dar tempo da menina morrer. Foi isso, gente? Chamou o águia, né? Para ir correndo, para ir mais rápido, porque o trânsito estava ruim. Foi isso, gente? Não. Se você continuar lendo, você vai ver que Jesus vai indo em direção até a casa dele, mas no meio do caminho apareceu uma mulher com fluxo de sangue. Sim ou não? Aí Jesus ignorou ela porque ele estava com pressa. Foi isso? Sabe por quê? As notícias, a circunstância não impede Jesus de viver o propósito. Você está entendendo? Ele falou: eu vou até lá.
mas no meio do caminho eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou deixar tudo, eu não vou largar tudo, porque eu recebi uma notícia contrária àquilo que eu estava acreditando. Jesus se manteve no caminho e fez o que tinha que fazer. E aí, depois que ele curou a mulher e disse para ela que ela estava salva, chegou uma notícia dizendo: ó, deixa quieto, não precisa ir mais, tá tudo resolvido, porque agora ela morreu, nós vamos cuidar do enterro dela. Aí Jesus falou: não, tá tudo certo. Foi isso, gente? Não. Verso 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Gente, mas ela já não estava morta? Ela já não estava morta? Sim ou não? Vamos ler de novo o versículo anterior, 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ela já estava morta. Aí Jesus falou: não vamos lá porque não tem mais nada a se fazer. Não, Jesus falou: vamos lá para curar ela. Em nenhum momento Jesus declarou o que a circunstância, o que as pessoas disseram. Deixa eu te falar uma coisa. A circunstância tem se levantado para mudar a sua linguagem. Não diga o que ela quer que você diga. Fale a verdade que vem dos céus. Revele a verdade que está dentro de você. Vamos lá, 51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Sabe o que é fantástico? Jesus chegou num lugar, tinha um monte de gente chorando, e ele foi até onde a menina estava. E aí ele disse: não vai entrar todo mundo comigo não. Só vai entrar comigo quem tem a minha linguagem. Só vai entrar comigo quem fala o que eu falo. Só vai entrar comigo quem crê no que eu creio. Ei, deixa eu te falar, cuidado com quem você anda. Cuidado que você tem ouvido. Cuidado dos ambientes que você tem sentado à mesa. Cuidado com o que você tem falado depois de ouvir algumas coisas. Pastor, como assim? Ele chegou no lugar, estava todo mundo chorando. Ao invés dele chegar e falar: me empresta um lenço aí que eu vou chorar também. Não, Jesus disse: para de chorar, porque ela não está morta. Chegou a hora de você olhar para a circunstância que aparentemente não tem mais jeito e dizer: você vai mudar agora. Eu não aceito o que está morto. Receba vida. É tempo de você se juntar com pessoas que edificam a sua fé, que alimentam a sua fé. E diga: vamos entrar junto. Deixa eu achar meu pano agora. Vamos entrar junto. Porque se você tem vida, a vida que tem aí se junta com a vida que tem aqui. Não tem ambiente que resista. Vamos continuar lendo. 51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. 52. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Está vendo a incredulidade aqui se revelando? Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que você vai falar que o povo vai rir de você. Mais vale ser aplaudido pelos céus e vaiado pelo povo do que ser aplaudido pelo povo e vaiado pelos céus. Não,
pastor, mas se eu falar isso vão achar que eu sou louco. Estou pouco me lixando. Se o céu me acha alguém sensato, eu prefiro ser sensato diante de Deus e louco diante do povo. Mas é esse povo que caçoava, que ria, que ele não permitiu que entrasse junto com ele. Nós vamos continuar lendo. 53, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Ele entrou e disse: ó, levanta. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa na sua vida que aparentemente está morto. Talvez as pessoas que estão à sua volta já disseram que não tinha mais jeito, ou a circunstância disse que não tinha mais jeito. É hora de você entrar nessa área da sua vida e dizer: levanta, porque você não está morto. Pastor, eu não consigo mais fazer planos nessa área da minha vida, porque tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Pastor, eu já quebrei 1, 2, 3 empresas. Não importa, é hora de você se levantar e dizer: levanta, levanta, você não está morto. Pastor, eu já fiz de tudo, eu já jejuei, eu já orei, mas eu já recebi tanta notícia ruim acerca da minha saúde. É hora de você se levantar e dizer: você não está morto. Pastor, como que eu faço isso? Saia do ambiente de incredulidade, decida ir para o lugar onde tem vida. Libere palavras de vida. O povo ficou murmurando no deserto. Enquanto eles murmuravam, o deserto só aumentava. Pastor, o que o senhor quer dizer? O deserto na sua vida é do tamanho da sua boca. Quanto mais você murmura, mais o deserto aumenta. Agora, quando você está decidido a trazer vida, Deus há de remir o tempo. Ele há de liberar um entendimento e uma nova mentalidade para que você consiga vencer as circunstâncias. Pastor, mas eu tenho orado e a circunstância não muda. Sabe por quê? Ele quer mudar você. Tem circunstância que não vai mudar, porque Ele quer mudar você no meio da circunstância. Ele quer mudar a sua linguagem, Ele quer mudar a sua mentalidade, quer mudar o seu olhar. Ele quer que você vá para um lugar aonde Ele fala com você, aonde a circunstância não fala mais alto. Eu tinha outro texto para ler e você lê em casa depois. 1 Reis capítulo 18, a Bíblia diz acerca de Elias diante dos profetas de Baal, Astarotes e etc, etc. Todo mundo conhece, não conhece? Ele orou, desceu fogo do céu e etc e tal. Ele estava na onde quando isso aconteceu? Alguém sabe me dizer? Eu imaginei. Monte Carmelo, diga comigo, Monte Carmelo. E aí depois passou aquela situação. Tinha 3 anos e meio que não chovia naquela terra. Sabe o que ele disse para o Acabe, para o líder da época? Pode sumir, pode subir, prepara a comida e a bebida, porque está vindo abundante chuva. Ei, fazia 3 anos e meio que não chovia naquele lugar. Ele falou: pode ir, pode preparar tudo, desentope as calhas da sua casa, porque senão não vai aguentar. Vai vir muita chuva. Como se havia 3 anos e meio que não chovia naquele lugar. Depois de falar isso, sabe o que ele fez? Subiu de novo para o Monte Carmelo. Pastor, o que isso quer dizer? Ele voltou para o lugar onde Deus tinha feito milagres, maravilhas, que Deus tinha falado com ele. E lá naquele lugar tinha um moço junto com ele, e ele falava assim: ó, vai lá, dá uma olhada, vê se você vê alguma coisa no céu. O menino
foi uma, duas, três. Na sétima vez ele disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe por quê? Quando você persevera na linguagem, quando você persevera no seu entendimento, algo começa a ser gerado, nem que seja pequeno, mas parece pequeno, mas do pequeno é que vai vir a abundante chuva. A palavra diz que se você tiver a sua fé do tamanho de um grão de mostarda, você não precisa de muita coisa. Você precisa crer, talvez nas coisas pequenas, naquilo que parece pequeno, porque é dali que vai vir abundante chuva. Só que em nenhum momento ele ficou murmurando, ele simplesmente voltou para o lugar onde ele tinha visto um milagre acontecer, onde ele tinha ouvido Deus. A Bíblia diz que ele colocou a sua cabeça entre as pernas. Eu não consigo fazer, eu não estou sem elasticidade para isso. Se alguém for contorcionista, pode tentar fazer em casa, manda uma foto para mim. A Bíblia diz que ele se agachou e colocou a cabeça entre as pernas. Imagino que os joelhos dele ficou nos ouvidos, ok? E ele já não conseguiu ouvir nada que estava à volta dele. Existem momentos que você precisa ir para o lugar secreto, para o Monte Carmelo, deixar de ouvir o que está à sua volta, para você conseguir ouvir o que Deus fala, o que os céus falam. Pare de ouvir a circunstância. Pare de ficar olhando e dizendo: não, eu não tenho condição. A sua condição não determina a posição. Quem determina a posição é a sua fé. Em quem você tem crido, em quem você tem esperado, em quem você tem expectativa. Pare de caminhar com Deus baseado em resultados, porque o meu papel e o seu é crer, o fazer dele. Pastor, eu orei pelo enfermo, ele não foi curado. Você fez a sua parte, deixa Deus fazer a dele. O que eu e você nós precisamos entender é que uma vida foi liberada dentro de nós, e nós não podemos liberar morte diante da circunstância. Você que gosta de reclamar de tudo, quando você perceber que você vai reclamar, corre no bebedouro, enche a boca d'água e aí dá tempo de você pensar no que está sendo ministrado hoje e dizer: você, menino, você é uma bênção de Deus. Se você ficar chamando seu filho de peste, é isso que ele vai ser amanhã. Se você fala que o seu emprego, o seu salário não dá para nada, não vai dar para nada. Se você, diante da circunstância, diga: eu acho que eu não vou aguentar, eu vou morrer, talvez você já está morto. Porque só quem tem vida decide lutar contra a circunstância. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que existem momentos na vida que não são fáceis. Como eu disse, nós é crente, mas nós é gente. Só que o que você está passando não determina quem você é. A sua condição não muda a sua posição. Pastor, mas eu poderia ter nascido em outra família. Poderia nada, você nasceu onde Deus quisesse que você nascesse. E se algo lá está errado, é porque Deus espera que você mude aquele lugar. Ei, com Deus a síndrome do coitadismo não funciona. Sabe por quê? Se você não reconhece o que você carrega, Ele sabe muito bem o que Ele liberou sobre você. O que eu e você precisamos liberar é a vida que existe dentro de nós. Existem coisas na sua vida que talvez estava dormindo ou estava morto. Hoje Deus pode trazer a vida. Amém? Só deixa eu te falar uma coisa. Depois que Jesus ressuscitou a menina, o que eles deram para ela? Comida, sabe por quê? Depois que você recebe vida acerca de um assunto, para que
aquele assunto se mantenha vivo, você continua alimentando aquilo. E tem outra coisa: o que nasce novo sempre vai ter fome. O bebezinho quando nasce, você pode se colocar de pé, nós já vamos encerrar. O bebezinho quando nasce, ele precisa se alimentar do leite materno, sim ou não? Nos primeiros dias existe um leite que eles chamam de colostro. É isso aí, mulherada, sim ou não? Eu já tive duas, eu manjo. Não, duas filhas, tá, gente? Não é mulher, não. É bom explicar, né, Carlinhos? Nos mínimos detalhes. Aquele leite, ele é meio marrom. Eu sempre fui um cara muito curioso, eu queria saber de tudo. Mas aquele leite é meio marrom. Só que ele é fundamental para a criança, sabia? Se a criança tomar aquele leite, ela começa a receber imunidade. Não é qualquer doença que vai pegar ela. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um leite grosso, Anderson, no céu, que a gente precisa se alimentar, porque é Ele que vai nos proteger de toda doença, de toda mentira, de todo engano, de toda incredulidade. Você recebeu vida, ou pode receber vida hoje. Para que essa verdade se mantenha viva, você precisa alimentar essa verdade. Continue ouvindo ou indo para o lugar onde Deus fez milagres. Pastor, que lugar é esse? O seu quarto, o lugar de oração, aonde Ele fala, aonde você coloca a cabeça entre as pernas e diz: eu não quero ouvir mais nada à minha volta, agora eu quero ouvir a verdade dos céus. Ele liberou uma verdade sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua profissão, sobre a sua família. Não aceite nada menos que isso. Tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Pastor, eu estou ouvindo isso há anos. Não importa. Vai se cumprir. Vai se cumprir. O que eu e você, o que nós precisamos é nos posicionar como Jesus. Feche os seus olhos. Talvez você esteja agora na frente do sepulcro como Jesus estava. E algo que você considerava muito importante, ou alguém como Lázaro, está lá dentro do sepulcro morto. E você está na frente do sepulcro agora. Assim como Jesus estava na frente do sepulcro, e quem Ele muito amava estava lá dentro. O que você vai dizer? Eu te aconselho a começar uma oração dizendo: sai para fora. Sai para fora, receba a vida novamente. Feche os seus olhos e comece a falar com o Pai. Comece a falar com o Pai. Coloque os seus ouvidos no céu agora. Comece a ouvir a voz dele, assim como Elias ouviu no Monte Carmelo. Mas pastor, eu já fui um monte de vezes e não vi nada nos céus. Continua indo. Daqui a pouco vai surgir uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Parece pequeno, não despreze o que é pequeno, porque Deus quer usar o que é pequeno para liberar o que é muito dos céus. Abundante chuva vai ser liberado através de uma nuvem pequena. Deixa Ele gerar um entendimento aparentemente pequeno. Deixa Ele gerar um desejo aparentemente pequeno. Deixa Ele despertar uma fé aparentemente pequeno, porque é através disso que vai vir abundante chuva.
começar, só fale com Deus.
você saísse do seu lugar para orar com alguém nesse momento. Eu tenho certeza que a sua oração há de trazer vida para algumas pessoas que precisam nessa noite. Faça isso, se mova neste lugar e deixe o Espírito Santo liberar vida através de você. Vamos, faça isso. Se junte a alguém, abraça essa pessoa. Eu declaro a vida se movendo no nosso meio. Eu declaro a autoridade dos céus tomando a conta dos seus filhos agora. Vamos, vamos. Comece a ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. A esperança começa a nascer no seu coração. A fé. Vamos, deixa Ele refazer a sua rota, vamos. Talvez você está fora do caminho, a incredulidade querendo tomar conta do seu coração, o medo, a dúvida. Vamos, permita com que Ele te coloque na rota novamente. O medo, a dúvida, vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, toda a incredulidade indo embora agora, todo medo indo embora. Chore calabaçu de calababaçu. Eu sei, de lá vem o meu socorro, e Ele vem saltando, sobre os montes. Na primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar. Vamos lá! As colinas e delas posso escutar Os seus passos se aproximando, eu sou do meu amado. São por mim. E eu elevo
seus olhos. Continue a orar, continue a falar com Deus. Eu vou liberar uma sentença neste lugar, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro: sai para fora o que estava morto. Sai para fora o chamado profético, pastoral. O profeta seja revelado. O mestre, o evangelista, o apóstolo, sai para fora em nome de Jesus. Lázaro, mesmo depois da pedra estar sendo retirada, ele estava envolvido em ataduras. Eu declaro as ataduras que estavam nos seus olhos agora sendo arrancadas. Comece a ver novamente, que os seus olhos sejam abertos. Tenha uma visão dos céus. As ataduras que estavam nas suas mãos, nos seus braços, que o impedia de tocar, de abençoar, de liberar vida, seja arrancada agora em nome de Jesus. Grilhões, cadeias, fortalezas sejam quebradas. Ataduras que estavam nas suas pernas, que o impedia de andar, que te tornava alguém inconstante, eu declaro: caia por terra agora. Seja arrancada em nome de Jesus. Inconstância, dúvida, vai embora em nome de Jesus. Eu declaro a vida te tocando. Você vai sair daqui livre. A sua mente sendo tocada agora. Pensamentos de incredulidade sendo quebrado. Vida de Deus seja liberada sobre você. Vamos, levante as suas mãos aos céus e comece a adorar aquele que vive. Os meus olhos para além dos montes, eu sei. Ele vem saltando e ele vem sobre os montes. E esse gritou: Yeshua. Vamos, se expresse. Você precisa aprender que quando você receber uma palavra, você vibrar com ela, dizer: amém, é minha. Quando você crê em algo, se expresse. A expressão revela o que está dentro. Que a sua boca seja tocada, que a timidez vá embora. A timidez vai embora. Intrepidez seja liberada neste lugar. Seja encorajado pelo Espírito. Você que ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Vamos. Você que não ora em outras línguas, comece a orar agora. Comece a falar em nome de Jesus Cristo. Seja tocado pelo Espírito. Vento impetuoso, sopra neste lugar.
orasse agora por alguma circunstância que aparentemente não tem mais jeito, pela sua família, pelo seu irmão, pelo seu pai, eu não sei, por algo que você acha que não pode mudar agora, feche os seus olhos, comece a orar e comece a declarar vida. Comece a declarar vida. Pastor, eu já preguei um monte de vezes, parece que não dá resultado. Escute, comece a liberar vida agora. Vamos. Os projetos, os sonhos que você sabe que nasceu no coração de Deus para você, comece a liberar vida. Vamos. Sobre o diagnóstico médico, comece a liberar vida. Espírito Santo de Deus, seus olhos sejam abertos. Seus olhos sejam abertos. Comece a ver agora. Comece a ver a restauração. Comece a ver um milagre agora. Nuvem de salvação. Nuvem de cura. Vamos! Declare vida! Seu reino vem, faz seu querer, inundar. Espírito de Deus está sobre nós, te desejamos. Faz teu querer, inunda a terra. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor possa tocar cada coração, cada mente neste lugar, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Eu declaro o seu Espírito Santo tocando cada uma dessas vidas. Senhor, o Senhor vai tocar áreas agora que eu humanamente não posso tocar. O Senhor vai tocar, ó Deus, o trauma, a ferida, a dúvida, o engano agora, em nome de Jesus. O Senhor vai tocar a enfermidade, ó Deus. Eu declaro agora, seja curado aonde você estiver, na sua alma, no seu corpo. Eu declaro hérnia de disco agora, seja curado em nome de Jesus Cristo. Desvio na coluna, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, seja tocado. Nervo ciático, seja tocado pelo poder do Espírito. Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo, tuberculose, deixa a vida deste homem, deixa a vida dessa mulher agora, em nome de Jesus Cristo. Câncer, vai soltando o estômago dessa mulher, deste homem agora. Câncer de próstata agora, solta a vida deste homem. Câncer no útero, solta a vida dessa mulher agora, em nome de Jesus. Câncer no seio, solta a vida dessa mulher agora, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora o seu Espírito tocando agora todos aqueles que precisam ser curados. Eu declaro a manifestação do seu poder. Nós cremos que aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário é a verdade de Deus para nós, para a nossa saúde. Por isso eu declaro, gastrite nervosa vai embora em nome de Jesus.
Diabetes, não importa qual é o tipo da diabetes agora, vai embora em nome de Jesus. Colesterol, pressão alta, eu declaro seja tocado pelo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Depressão, vai soltando a mente, vai soltando o coração deste homem, dessa mulher. Crise de ansiedade, solta agora, em nome de Jesus Cristo. Se você crê nessa verdade, levante suas mãos para os céus e agradeça a Ele, agradeça a Ele. Diga: eu creio que o meu Jesus vive, eu creio que Ele ainda cura, eu creio que Ele faz milagres. Aplauda o Senhor o melhor que você tiver.